possamos refletir sobre tudo isso e permitir que essas palavras entrem dentro de nós, nos transformando. Eu te convido a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Lucas. De novo, Lucas. Ainda, vamos lá, vamos caminhando. Lucas 18. Lucas 18. Vamos orar antes disso, queridos. Nosso Deus e Pai, apresentamos esse momento ao Senhor. Como sempre fazemos, te pedimos misericórdia e graça, para que essa nossa conversa tenha espaço dentro de nós, que não haja em nenhum coração aqui resistência, que não haja em nenhum coração aqui algo que perturbe a ponto de tirar a atenção de nós, mas que nós nos entreguemos nesse momento, para que a Tua palavra realmente surta o efeito que ela deve surtir, Senhor. Toma conta de nós desse momento, nos entregamos ao Senhor, te peço misericórdia, sabedoria e capacitação do céu, para conversar com os meus irmãos sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lucas 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vamos nos lembrar que Jesus está fazendo uma viagem entre a Galileia e Jerusalém. Galileia no norte de Israel, Jerusalém no sul de Israel. Jesus andou muito durante o seu ministério. Jesus fez várias viagens desse tipo. E agora ele se dirige a Jerusalém por conta da Páscoa que estava chegando. E nós, pelos relatos bíblicos, sabemos que essa é a última viagem que Jesus realiza, porque ao chegar em Jerusalém, ele será julgado, condenado e crucificado. Essa é a última viagem que Jesus está fazendo. Já conversamos aqui sobre várias situações que aconteceram com Jesus e com seus discípulos durante essa viagem. E agora, as Escrituras nos mostram um momento interessante onde um homem procura Jesus para perguntar algo muito importante para Jesus. Esse homem, quando nós juntamos os três relatos existentes a respeito dessa história, Mateus, Marcos e Lucas nos contam essa história. Ali nós tiramos de cada um deles a característica desse homem. Podemos saber um pouco mais sobre ele. Quem era esse homem que procura Jesus? Primeiro, nós percebemos que ele era jovem. Aliás, percebemos não. Um dos relatos dos evangelhos nos diz que ele era jovem, que ele era rico e que ele era importante. Três coisas interessantes para nós pensarmos a respeito desse homem. Um homem muito bem colocado na sociedade judaica da época, envolvido com certeza com as questões religiosas. Era um homem rico, nós não sabemos se era fruto do seu trabalho ou de alguma herança que ele tinha, enfim, era um homem bem posicionado na sociedade. Mas algo me chama a atenção, é que um dos relatos dos evangelhos nos diz que esse homem se ajoelha diante de Jesus. Ele estava aflito, ele estava abalado, ele precisava de uma resposta. Tudo aquilo que ele vivia não era suficiente para responder a algo que ele carregava dentro de si, uma pergunta extremamente importante, que durante a sua caminhada ele não havia obtido de nenhum lado, de nenhum momento, de nenhuma maneira, a resposta adequada àquela pergunta.
Por isso ele se lança aos pés de Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa era a situação que tirava o sono desse homem. Quando ele diz aqui vida eterna, é essa que nós estamos pensando mesmo, vida pós-morte, reino de Deus. O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Essa era a preocupação desse homem. Pelos ensinos judaicos, ele sabia que havia um reino depois da sua vida. Essa era um assunto abordado nos ensinamentos judaicos. Eles falavam sobre isso, falavam sobre vida eterna, vida após a morte. Aliás, algum tempo atrás, nós conversamos a respeito de um momento onde Jesus explana uma parábola. Alguns dizem que não é parábola, há uma discussão a respeito disso, mas nós chamamos de parábola do rico e do Lázaro, onde nós encontramos ali o rico indo para o Hades, um lugar ruim, conhecido por nós como inferno. Já o Lázaro, um pobre homem que morava na porta do rico, vai para o seio de Abraão. Essa história fazia parte do ensino judaico, era uma coisa comum para eles naquela época, e isso então estava dentro do coração daquele homem, tirando o sono dele. Interessante que ele não é a única vítima, vamos dizer assim, de uma preocupação como essa. Essa é uma preocupação da humanidade. Quando nós nos damos conta da finitude da nossa vida, de que um dia vamos morrer, a gente começa a pensar nessas coisas. Interessante que essa fase de nós nos preocuparmos com aquilo que acontecerá depois da nossa morte, ela chega depois que a gente está um pouco mais maduro, né? Os jovens não pensam muito nisso, essas coisas não passam pela cabeça dos jovens. Quando a gente atinge lá para os 40 anos de idade, a gente começa a pensar um pouco mais a respeito dessas coisas. O jovem se acha imortal, é uma coisa louca, né? Eles não pensam, eles vivem de forma irresponsável. É interessante isso, essa loucura que o jovem acaba desenvolvendo na sua caminhada. Ontem eu fui até Guaratinguetá realizar um casamento de um pessoal aqui da nossa comunidade, um casal querido aqui da comunidade, que se casou em Guaratinguetá, cerca de 200 quilômetros daqui. Eu fiz um bate e volta lá, e a gente vai pela Dutra aqui, e eu ali no 110, 105, 115 às vezes, mas é pouquinho, só passava um pouquinho, né? 110 é a média da velocidade da Dutra, e de repente eu ouvi um barulho assim, era um motoqueiro. Eu sabia que ele devia ter 20 e poucos anos de idade. Um homem de 40 anos de idade nunca faria uma loucura dessa. Jamais. Né? Cortando no meio dos carros. É moçada, porque a gente não pensa muito nisso. Mas, uma coisa interessante, apesar da Bíblia chamar esse homem de jovem, lembrando a todos que a maioridade judaica é aos 30 anos de idade, então já não é tão jovem assim, pelo menos para os padrões de hoje, ele estava preocupado com isso. Aquela coisa quando a gente percebe que a vida não é eterna aqui na terra. Isso acontece quando a gente perde alguém querido, isso acontece quando a gente sofre algum tipo de revés que a vida nos proporciona, e a gente percebe, puxa, uma hora isso vai acontecer comigo. Era esse tipo de coisa que estava no coração desse homem. Para nós cristãos, essa questão precisa estar resolvida. Absolutamente resolvida, no sentido de sabermos que existe uma vida pós-morte. Sim, Evangelho tem como base isso. Quero ler para você algumas coisas que alguns cristãos conhecidos e renomados falaram a respeito da vida eterna. Olha só, por exemplo, o que Billy Graham, famosíssimo evangelista americano, disse sobre isso. Ele disse assim: a morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Pela sua ressurreição de entre os mortos, Jesus demonstrou que existe vida após a morte, disse Billy Graham. Outro que disse alguma coisa que tem a ver com isso foi C.S. Lewis, renomado teólogo, que diz assim: há várias coisas com as quais eu não me preocuparia se fosse viver apenas 70 anos. Mas que me preocupam seriamente com a perspectiva da vida eterna. Interessantíssimas essas duas frases, de um monte delas que você pode encontrar facilmente
estudando um pouco a vida dessas pessoas. Mas e a Bíblia? Claro, a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa base e a nossa convicção em todas essas coisas. A Bíblia fala sobre vida eterna. Meu Deus, o tempo todo a Bíblia fala sobre vida eterna. Nossa conversa não é focada nesse aspecto, mas poderíamos ficar aqui falando uma série de coisas a respeito disso. Mas separei um texto básico sobre isso, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 6, 23. Há continuidade da vida? Sim. Há vida eterna? Sim. A preocupação então daquele homem qual era? Não era com a continuidade, mas como ele a viveria. Como ele administra isso agora? Qual a posição que ele deve tomar para viver uma vida eterna ao lado de Deus? Era isso que ele queria dizer. Sabedor que existem dois caminhos pós-morte, ele queria saber: bom mestre, como é que eu faço para viver a eternidade ao lado de Deus? Como é que eu faço para salvaguardar a minha vida depois da morte e me colocar ao lado de Deus? É esse o caminho que essa conversa nos leva. Então, nós começamos a analisar o que Jesus disse. Uma pergunta difícil de ser respondida em alguns aspectos, mas que nós encontramos aqui 3 pontos básicos apresentados por Jesus, que se dirige àquele homem com a intenção de esclarecê-lo e com certeza atinge a nossa vida também. Primeira coisa que Jesus diz àquele homem, através das suas palavras: você precisa saber que Deus é bom. Jesus disse no versículo 19, respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Se nós vamos pensar em vida eterna ao lado de Deus, se nós vamos pensar, argumentar, conjecturar, fazer qualquer tipo de avaliação sobre esse assunto a respeito da vida eterna ao lado de Deus, eu preciso pensar num assunto importantíssimo: graça divina. Não há como pensar em vida ao lado de Deus sem pensar que Deus é bom e que Ele é que nos proporciona esse caminho eterno, de estar com Ele na eternidade. Por que Jesus toca nesse assunto? Porque a ideia judaica era a ideia do mérito, a ideia de cumprir a lei, me fazer justo diante da lei, não dever nada a ninguém, ser alguém com a vida limpa aqui na terra, regulamentada sob a lei, portanto eu estaria tranquilo. A minha herança seria estar ao lado de Deus, na eternidade. Mas Jesus vem já desconstruindo essa ideia. Por quê? Porque, na verdade, quem é que proporciona ao homem estar ao lado de Deus? É Deus, pela sua graça e infinita misericórdia. Aliás, durante vários momentos na sua caminhada, Jesus enfatiza o fato de ser Deus um Deus bom. Quando você disser Deus é bom, diga com toda a certeza do teu coração, porque Deus é bom, irmão. Deus é maravilhosamente, infinitamente bom. E é a sua graça e misericórdia que nos dão acesso a uma vida eterna ao lado dele. Veja só o que João escreveu, 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é bom. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. O ponto aqui é que Jesus quer destacar essa bondade divina àquele homem e com certeza a nós. Nós precisamos nos lembrar, irmão, a regra é morte e destruição. A exceção é a graça de Deus sobre nós. Você está entendendo isso, irmão? É importantíssimo. Qual é a regra? Morte. Porque o salário do pecado qual é, irmão? A morte.
Qual era o destino que nós tínhamos preparado para nós, que havia sido preparado para nós? Morte, distância de Deus, afastamento de Deus. Essa é a regra, pela escolha que fizemos como humanidade. Mas Deus entra na história humana, interfere na nossa caminhada e apresenta uma outra condição, uma exceção. Qual é essa exceção? Jesus Cristo se entregando naquela cruz por nós e abrindo assim a condição de nós termos a eternidade ao lado de Deus. Essa é a regra, aliás, essa é a exceção apresentada por Deus a nós. Veja o que, por exemplo, Paulo nos diz em Efésios 2:4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Somos salvos pelo que fazemos? Não. Somos salvos porque somos bonzinhos? Não. Somos salvos porque obedecemos à lei? Não. Somos salvos pela graça infinita do nosso Senhor, que opera sobre as nossas vidas. Primeira coisa, se eu quero pensar em vida após morte ao lado de Deus, graça. Não tem nada que eu faça que me habilite a isso, tudo isso é graça. Segunda coisa, Jesus disse àquele homem que ele precisava viver agora, sabendo que o reino de Deus já está entre nós. Primeiro ponto, graça. Segundo ponto, o jeito que eu vivo aqui na terra. Se eu almejo a eternidade, não devo esperar que a eternidade chegue, mas eu devo começar a vivê-la agora. Olha o que Jesus disse a ele: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí ele diz, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Está isso lá no versículo 20. Quando nós pegamos os 3 evangelhos, nós ainda pegamos uma fala diferente de Jesus em Marcos 10, versículo 19, que é: não defraudarás ninguém. Junte essa não defraudarás aos outros, e você tem toda a fala de Jesus. Você sabe que a lei judaica era composta por cerca de 600 mandamentos. Era mandamento para tudo, irmão. Você pudesse imaginar. O cara já acordava pensando: o que eu tenho que fazer agora? Qual é o mandamento que eu tenho que obedecer? Antes de dormir ele tinha que pensar também. Era uma loucura. Jesus poderia ter pego vários desses mandamentos para questionar aquele homem, mas ele pega mandamentos que nós chamamos de mandamentos sociais. Dentro dos mandamentos da lei judaica, da lei mosaica, você tem vários deles que se referem a relacionamento com as pessoas que estão caminhando com a gente. São chamados então mandamentos sociais, são relativos às relações humanas. O judeu praticava aquilo, e aquele homem fez isso. Ele mesmo afirma a Jesus: olha, eu sempre fiz isso desde a minha juventude. O que nós não podemos esquecer é que Jesus aperfeiçoou a lei. Jesus não veio para não cumpri-la, Jesus veio para aprofundá-la. Nós vamos fazer um rápido passeio pelo livro de Mateus, mais precisamente ali no capítulo 5, onde nós vemos Jesus falando sobre isso. O que é que ele fez com a lei? Qual tipo de profundidade? O que quer dizer isso? Que profundidade é essa que Jesus deu à lei? Vamos perceber isso juntos agora, para a gente tentar entender melhor essa situação. O 5,17 diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus então começa esse discurso aqui no capítulo 5 de Mateus, falando justamente isso. Olha, a coisa não é como vocês pensam, a coisa é mais profunda, e era esse sentido que ele estava dando naquela conversa com aquele homem.
Qual o tipo de relação que você tem tido com as pessoas? Vamos ver lá no capítulo 5 de Mateus a continuidade dessa conversa. Jesus diz assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Veja como a coisa fica mais profunda. A lei dizia: não mate, e eles não matavam, mas odiavam profundamente. E Jesus nos leva a uma reflexão muito mais profunda. Não adianta só não matar, agora você não pode sequer odiar. E a verdade é que nós muitas vezes não percebemos o quanto isso acontece com a gente no dia a dia. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, esse é um aspecto que nós pouco importância damos, mas a gente acaba matando as pessoas pelo nosso comportamento, através do jeito que nós reagimos, através do jeito como nós nos comportamos. Nós às vezes matamos as pessoas por acepção, matamos pessoas por ódio, matamos pessoas por discriminação, matamos pessoas com palavras. Olha, o gabinete pastoral mostra para a gente como isso é sério. Gente com a vida destruída, dizendo: porque uma certa vez me disseram isso, porque meu pai me disse isso, porque minha mãe me disse isso, porque aquilo. Uma palavra tem o poder de matar uma pessoa, impressionante. Nós muitas vezes matamos por não darmos oportunidade às pessoas, matamos por não termos sinceridade suficiente na nossa relação com as pessoas, matamos as pessoas. Não efetivamente, não é faca no bucho, mas é a palavra, é a reação, é a atitude, é o jeito que a gente tem. E Jesus está dizendo: não é assim. Jesus continua lá em Mateus 5 falando sobre isso. Agora ele vai para o adultério. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não é só o ato sexual efetivamente realizado que me coloca de uma forma como pecador, mas o desejo simplesmente já me leva para esse caminho, para essa situação. Agora nós sabemos que adultério é uma palavra que se refere à infidelidade conjugal, literalmente. Mas nós sabemos que infidelidade é uma coisa que a gente pode abrir na nossa vida e nas nossas relações de uma forma muito maior. Infidelidade que acontece muitas vezes nas nossas relações. Lá em Brasília tem uma tal de infidelidade partidária. Já ouviu falar disso, né? Ou fidelidade ou infidelidade partidária. Apesar que de lá a gente não pode ter muito exemplo, né? De nada. Lá as coisas são bem complicadas. Mas a gente pode perceber, por exemplo, a infidelidade nas nossas relações. Infidelidade nos negócios. Vale tudo para vencer nessa sociedade que nós vivemos, e as pessoas passam mesmo uma por cima das outras, se comprometem com algumas coisas que depois não cumprem, e é na maior cara de pau. Não tem problema nenhum. Infidelidade nas nossas amizades, às vezes é o que acontece, quando a gente faz uma confissão para uma pessoa, e a gente espera que aquele assunto tão delicado fique ali, e daqui a pouco o Facebook todo está sabendo do teu problema. Infidelidade na nossa amizade, infidelidade no trabalho. As nossas relações trabalhistas são marcadas por infidelidade. Quando, por exemplo, o empregado recebe para fazer e não faz. Quando o patrão cumpre a sua parte, mas o empregado não cumpre a sua. E crente gosta de dar uma desculpa de que estava na vigília, umas histórias assim para chegar, né? Meia hora atrasada, aquela coisa toda. E é infidelidade. Recebo para fazer, que eu faça, porque sou pago para isso. Se é pouco, procuro outro emprego, não é? Procuro outro lugar. Se é pouco, eu tenho que fazer isso. Mas se eu tenho um contrato de trabalho,
e uma relação com aquela pessoa que me contratou, seja ela quem for, devo cumprir a minha parte. Portanto, a infidelidade é uma coisa que bate na vida da gente. Outra coisa, Jesus fala sobre o olho por olho, lá no versículo 38, Mateus de novo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Relações de ódio. Jesus cita aqui um mandamento, uma base que era a base da lei, chamada Lei de Talião. Um dos primeiros conjuntos de lei para reger a relação social entre os seres humanos é chamada de Lei de Talião. E lá havia isso aí, ó. Jesus ainda diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho. Isso é da Lei de Talião. Qual a ideia da Lei de Talião? Você me bateu, eu tenho o direito de te bater. Você matou alguém da minha família, eu tenho o direito de matar alguém da tua. Qual o problema desse pensamento? É que a violência não para, ela só tende a crescer. Porque quando você me bate uma vez, a minha vontade não é bater uma, mas duas, três e esmurrar a tua cara. Essa que é a verdade, não é? Então, essa história de que a reciprocidade vai ser igual ou não vai ser igual, é daí que as guerras acontecem. Jesus então está dizendo, na relação de vocês, não entrem por esse caminho, porque esse é o caminho que vai levar à violência, e vai propagar a violência. O resultado disso vai ser morte e destruição das relações. Sabe o que vocês têm que fazer? Se alguém bater numa face, dê a outra. Absorva o ônus daquela agressão, e você verá o ciclo da violência parar. O ciclo da violência entre nós, irmãos, só para através do perdão, quando eu absorvo o custo daquilo que me fizeram. Esse é o caminho apresentado por Jesus nas nossas relações. Mais um pouquinho, ame os teus inimigos, versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu irmão, aliás, odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está chacoalhando a todos nós, ali no capítulo 5 de Mateus, para nós revermos a nossa relação entre as pessoas, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação interpessoal. E quando ele pergunta isso para aquele jovem, para aquele homem, ele está tentando detectar como é que ele se relacionava com as pessoas. E Jesus quer dizer para ele, querido, você está tão preocupado com a eternidade, você precisa começar a perceber que a eternidade já começou. A eternidade já começou. A partir da vinda de Jesus Cristo, o reino de Deus já foi implantado. E aqui cabe a nós a seguinte reflexão: nos preocupamos tanto com o além e esquecemos que o reino já está entre nós. Lucas 17, 21, essa é a ideia de Jesus. O reino de Deus já está entre vocês. Se comportem agora, relacionem-se agora, dentro dos novos padrões do reino. E por que isso para nós é importante, irmão? Porque as nossas relações demonstram claramente se estamos vivendo segundo os valores do reino de Deus, que nós tanto almejamos e desejamos. A maneira de nós avaliarmos se nós estamos nos preparando devidamente para o reino futuro pós-morte, é vermos se nós já estamos nos comportando dessa maneira. Qual a ideia que você tem de céu, irmão? No céu vai ter pancadaria? No céu vai ter briga, discussão? No céu vai ter gente matando gente? No céu vai ter briga de trânsito?
No céu vai ter post na Facebook que magoa o outro? Vai ter esse tipo de coisa? Vai ter inveja? Vai ter traição? Não vai, né, irmão? Amém ou não amém? Amém. Tem que perguntar essas coisas. Não tem? Então que incrível, o dia que a gente for para o céu vai ser maravilhoso. O céu já chegou, irmão. O reino já está entre nós. E nós precisamos viver assim. Porque isso reflete para o mundo e para todos aqueles com quem nós nos relacionamos, que Cristo já reina em nós. Essa é a maneira de nós demonstrarmos ao mundo que Cristo já reina em nós, e nós nos preparamos para alguma coisa que quando chegar vai ser tranquilo, vai ser só um passo, um degrau para lá, mas eu já estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. Não esqueça, saia daqui se lembrando disso. Deus é amoroso e a sua graça está sobre nós, e o reino de Deus já está entre nós. A vida eterna já chegou, meu irmão. Amém? E a terceira coisa é que Jesus queria que aquele homem pensasse no centro da sua vida. Quem é o centro da sua existência e da sua vida? No versículo 22, lá de Lucas 18, nós passeamos por Mateus, mas o nosso texto base é Lucas 18, diz assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Depois de falar sobre Deus é bom, da graça, depois de falar sobre a relação com o próximo, Jesus quer saber qual o lugar que Deus tem no coração desse homem. Na sua onisciência, caminhando pleno do Espírito, ao olhar para aquele homem, ele percebe: Deus não é o centro da vida dele. E ele não me percebeu ainda como Senhor. Quem estava na frente dele era Jesus, o Messias. Ele chama Jesus de bom, mas Jesus ainda não ocupava na vida dele o lugar que deveria ocupar. E esse é o convite de Jesus. Bacana, hein? Você vai aprender a conhecer Deus como bom, livre-se dessa meritocracia imbecil que não vai te levar a lugar nenhum, muito menos a vida eterna ao lado de Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo, é o mandamento essencial. E largue tudo o que você tem, as tuas prioridades, os teus valores maiores. Pegue a tua fortuna, doe tudo para os pobres, me adote como Senhor da tua vida e vamos caminhar, que a vida eterna está resolvida nessa questão para você. Mas a Bíblia nos diz que aquele homem disse assim, aliás, ele não disse nada, ele ficou triste. Triste porque era rico. O coração daquele homem estava nas riquezas. E quando Jesus diz para ele: falta-lhe uma coisa, é porque Jesus detectou que aquilo era, como nós chamamos de calcanhar de Aquiles, a fraqueza daquele homem. Ele deveria aprender a se entregar a Deus e priorizar Deus na sua vida. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, que foi morto pelos nazistas, disse assim: existe alguma parte da sua vida que você está se recusando a renunciar? Talvez alguma paixão pecaminosa, alguma animosidade, alguma esperança, talvez a sua ambição ou a sua intuição. Se for assim, não deve se surpreender por não ter recebido o Espírito Santo, ou por sentir dificuldade de orar, ou por ter seu pedido para ter fé, vendo o seu pedido para ter fé, melhor dizendo, permanecer sem resposta. Há coisas para nós renunciarmos agora, irmão, para nós nos prepararmos para a vida eterna ao lado de Deus. Aquele homem, no caso dele, era a riqueza, e no nosso? E o meu? E o teu?
Quem é dono do nosso coração? Quem dirige a nossa vida? Pelo que nós lutamos? O que ganha espaço dentro de nós? Deus ou dinheiro? Carreira? Família? Filhos? Namorado, namorada? Marido? Mulher? Casa? Ministério? Ambição de chegar até algum lugar? Desejo de se vingar de alguém? Impressionante, mas eu conheço gente que vive e respira isso. E o Deus dessa pessoa é isso. Aliás, lembre-se que Deus é uma placa. Deus é uma etiqueta que nós podemos colocar em muitas coisas. Alguns colocam a etiqueta Deus no seu carro. Outros colocam a etiqueta Deus no seu trabalho ministerial, outros na sua carreira. Nós precisamos colocar essa etiqueta em Deus mesmo. Os outros são ídolos. Só existe um Deus. E Ele deve ocupar o centro da nossa vida. E Jesus disse àquele homem: larga tudo o que você tem e me segue. A gente deve se lembrar das palavras de Jesus, dizendo: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem comigo. Há um preço de renúncia que eu devo fazer agora, e que tem a ver com a minha eternidade. Se eu abraço a vida aqui na terra como minha prioridade, eu sou infeliz, diz o apóstolo Paulo. Eu devo renunciar muitas coisas. Aliás, Jesus diz alguma coisa incrível sobre isso. Ele diz assim: aquele que quiser ganhar sua vida, vai perder. Sabe o que quer dizer isso, né, irmão? Aquele que quer viver a vida gigante, aproveitar, ganhar a vida aqui na terra, vai perder. Mas aquele que puder perdê-la e renunciá-la, vai ganhar a vida. E é dessa vida que Jesus está falando. Eu quero encerrar nossa conversa com uma última colocação importante, irmãos. A síntese disso tudo é a pessoa de Jesus. Onde nós encontramos a plenitude da graça de Deus, irmãos? Na pessoa de Jesus. Onde nós encontramos maior exemplo de amor ao próximo existente na história da humanidade, irmão? Jesus. Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2:5, perdão, que Jesus abandonou tudo o que tinha e se esvaziou para ser servo e experimentar a morte de cruz. E me diga por quem Jesus fez isso? Pelo próximo, por nós. E a última coisa é que, claro, Jesus é o maior exemplo da priorização de Deus existente na história da humanidade. Porque veio aqui e atendeu ao Pai plenamente. E não custa nós nos lembrarmos do episódio do Getsêmani, onde Jesus apresenta a sua vontade, mas cumpre a do Pai e prioriza a do Pai. Na frente daquele homem estava a resposta que ele tanto precisava, Jesus Cristo. E se você tem perdido o teu sono por conta dessa mesma questão, ou talvez ela bata em você de vez em quando a gente se vê tão finito e tão frágil na vida, e a gente pensa assim: o que é que eu vou fazer para garantir a minha vida eterna ao lado de Deus? Jesus, Jesus, Jesus. A resposta sempre é, sempre será Jesus. Por isso ele disse com todas as letras e absolutamente clara a sua colocação: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Nós precisamos olhar a Jesus e segui-lo. Assim a nossa vida eterna ao lado do Pai estará garantida, com certeza, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Christ and say, let your kingdom come, let your kingdom